Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bom com vocês? Nós vamos ouvir agora essa aula sobre a França do Antigo Regime, tema 1 da unidade 3 do nosso volume 2. A França, lá no final do século XVIII, a França era o segundo país mais populoso do mundo, ou melhor, da Europa, e tinha aproximadamente 25 milhões de pessoas, de habitantes no país, no continente. A população se dividia em três ordens: primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Só que entre esses três estados tinha uma diferença social muito grande. O primeiro estado era composto pelo alto clero, pelo baixo clero, e que tinham condições de vidas diferentes. Então tinha dois cleros ali, porém as condições de vida deles eram diferentes. O segundo estado era formado pela nobreza. Porém, esses dois juntos, eles representavam apenas 3% da população, pagavam poucos impostos, tinham acesso aos principais cargos públicos e comandavam efetivamente o país. Então, a nobreza na parte política, né, e o clero na parte religiosa. Já o terceiro estado, ele incluía a grande e a pequena burguesia, os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. Essa grande burguesia vivia em mansões. A pequena burguesia já tinha uma vida mais simples, e os milhões de trabalhadores, tanto os rurais como os urbanos, viviam à beira da miséria e em condições muito precárias na vida deles. Então a desigualdade as desigualdades sociais na França aí eram muito, muito profundas. E nesse período ela estava numa crise econômica muito grande, tá? Tanto os trabalhadores rurais como os urbanos eram os que mais sofriam nessa crise. Então, nos séculos 16 e 17, a França prosperou muito, enriqueceu a burguesia comercial e a burguesia financeira. Então, mas perto disso, né, nisso tudo, tinha várias pessoas que estavam desempregadas na maior miséria. Então, no século 18, as safras agrícolas estavam muito ruins, aí causaram a alta geral dos preços, a fome, a queda na arrecadação e de impostos. E essas safras, elas costumavam ficar ruins ou por alguma praga que desce nas plantações, ou por alguma seca, né? Ou por excesso de chuva. Então podia ser várias coisas. O auxílio na independência das 13 colônias, né, que nas 13 colônias inglesas, que mesmo não a França e a Inglaterra eram inimigas, mas eles acabam participando, mesmo que indiretamente, da guerra com as 13 colônias, na guerra de independência das 13 colônias, onde hoje é os Estados Unidos. Então gerou mais despesas e dívidas que minaram a força da monarquia. Então havia muito problema e muita gente na pobreza extrema. Para poder resolver isso tudo, o rei Luís XVI, o rei Luís XVI, então fez
aumentou os impostos, ele reagiu, né? Ele fez uma reação, teve uma reação para ver se isso melhorava. Então, ele aumentou os impostos, ele piorou ainda mais a vida dos setores populares e enfureceu a burguesia. Então, ele fez uma coisa para resolver, ele acabou piorando ainda mais. E a burguesia passou a acusar o Estado de gastar muito, né, de muito gasto. E a implantação de uma reforma fiscal, dessa reforma fiscal do rei Luís XVI, foi rejeitada pela Assembleia dos Notáveis, que era a Assembleia dos que comandavam ali, e pelo parlamento. E aí, com isso, esses órgãos que eram controlados pela nobreza e pelo clero perderiam muitos privilégios com essa reforma, né? A Assembleia dos Notáveis e a Assembleia e o parlamento, que eram controlados pela nobreza e pelo clero, perderiam muitos privilégios aí se essa reforma fosse implantada mesmo. E aí, então, houve uma convocação dos Estados Gerais. O rei Luís XVI, então, para ver se dava conta de resolver isso tudo, ele convocou os Estados Gerais, para fazer uma grande assembleia com os representantes dos 3 estados, que era o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Lembrando que o primeiro e o segundo caminhavam juntos. O monarca, o clero e a nobreza defenderam que cada estado tivesse direito a um voto no lugar dos votos individuais. Aí, então, o que ia acontecer? O terceiro estado ia perder com isso. Porque como eles votavam junto, né? Então, seria 2 contra 1. Então, o terceiro estado já perdia. Por serem mais numerosos, os votos individuais do terceiro estado derrotariam o clero e a nobreza. Por isso que eles quiseram que fizesse desse jeito. Porque se fosse votar por pessoa, o terceiro estado ganhava dos 2. Né? Então, por isso que eles fizeram essa manobra aí. O terceiro estado, então, não aceitou essa votação e proclamou uma Assembleia Nacional. Proclamando essa Assembleia Nacional, eles então defenderam então uma Constituição para o país. Então, nós não vamos fazer essa votação desse jeito e nós vamos proclamar uma Assembleia Nacional, defendendo uma Constituição para o país. Por ordem do rei, então, o clero e a nobreza se reuniram na Assembleia Nacional, essa Assembleia Nacional e criaram a Assembleia Nacional Constituinte. O rei, então, aceitou a monarquia constitucional, aboliu os privilégios fiscais, mas manteve os privilégios aristocráticos e o dízimo. Então, ele apresentou esse programa de governo que aceitaria essa Constituição constitucional, abolindo os privilégios fiscais, mas os privilégios deles, da classe deles e do clero e da nobreza continuavam. Tá? Então, eles continuavam recebendo tudo dos outros, então ficava do mesmo jeito. Então, esse é o assunto sobre o tema 1, a França do Antigo Regime. Estudem aí essas páginas da 198 até a 201 para a gente estar fazendo as atividades propostas aí. E até a nossa próxima aula.